Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Conexões em Pauta. E hoje estou com essa maravilhosa Melissa de Andrade Ayashi. Que lindo, é um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, Bruno. Olha, quero saber tudo, quero saber de toda a sua história. Vamos iniciar com aquela história. Melissa, você é daqui de Campo Grande? Então, eu sou de Campo Grande. Na verdade, eu nasci em Porto Velho, mas só nasci por um acidente de percurso mesmo. Minha mãe, no lugar errado, diz assim, né? Eu posso dizer lugar errado, mas eu não conheço Porto Velho, por isso que eu falo. Sim. Então, eu nasci e logo minha mãe voltou para Campo Grande e cá estou. Então, eu sou... E aí vocês minha permaneceram vida aqui em inteira Campo Grande, exatamente. Moraram aqui. Só nasci em Porto Velho mesmo. Sim. E conta pra mim, quando novinha, você sempre assim teve o sonho de ser, porque hoje você é uma nutricionista, né, que aí exerce um trabalho incrível. Você sempre teve essa vocação? Olha, Bruna, vocação eu acho que sim, mas vontade não. A minha vontade sempre foi ser dentista. Eu queria, que bacana. Eu queria ser dentista e aí quando chegou a época do vestibular eu fiz. O vestibular na época tinha só na Federal aqui, né, já tem um tempinho, e eu não passei na Federal. E eu não trabalho, eu não me dou muito bem com frustrações, sabe? Então quando eu não passei para odonto, eu fui dar uma revisada se era aquilo mesmo que eu queria. Aí peguei um panfleto, um livrinho, sei lá o nome, hoje em dia nem existe mais isso, que falava das profissões, né? Então, na ordem alfabética, administração, A, B, C e tal. E eu fui lendo o que cada profissão fazia, a área de atuação, enfim. E cheguei na nutrição. Quando eu cheguei na nutrição, já lá no final, no N, eu li aquilo e falei, é isso que eu quero fazer. Sim. E aí, prestei vestibular, já fiz a inscrição na época, só tinha na UCDB, prestei vestibular, passei e assim, me encantei, me apaixonei e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes até comento, será que eu seria mesmo uma dentista, de fato, se eu tivesse passado? Eu teria continuado, porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja nutrição. Nutrição. E incrível, né? Era um sonho, você imaginava que era ser dentista e se deu super bem na área de nutrição. E você hoje, assim, se exerce hoje, né, um papel muito importante, que é na sua atuação de nutricionista. Conta pra gente a sua área hoje, como você exerce, como que é o seu dia a dia. Conta um pouco pra gente. Então, a nutrição, ela entrou na minha vida desde pequena. Quando eu digo nutrição, no alimento, a comida em si. Porque a minha mãe trabalha com isso, trabalha com comida. Então, eu cresci dentro da cozinha, vendo ela fazer. Então, eu sempre tive muita facilidade em fazer preparações, em aprender tudo. Então, eu sempre fui muito curiosa. E depois que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição clínica. Então, eu queria consultório. Sim. Né? Então, é uma paixão minha também, atender os pacientes, ouvir a história de cada um, Fazer saber... aquele acompanhamento. A minha primeira pergunta é, o que te traz até mim? Eu sempre começo assim a minha consulta. O que te traz até mim? Aí o paciente conta toda uma história da vida, o porquê que ele está ali, como ele chegou ali, o objetivo dele de fato. E aí a gente começa a consulta. Então, às vezes, a parte emocional é até mais longa do que a própria consulta nutricional, né? E aí fiz a minha pós-graduação em nutrição clínica, comecei a atuar como nutricionista clínica. E no meio desse percurso surgiu a Cacemes. E logo surgiu a cozinha experimental da Cacemes. Sim, aí foi um desafio. E foi onde eu mergulhei e me apaixonei por aquilo também. Então hoje, se você perguntar para mim, Melissa, você prefere consultório ou você prefere a cozinha? Eu não posso dizer para você que eu prefiro um ou outro, eu prefiro os dois juntos. Por quê? Porque eu vou no consultório, eu passo a teoria. Eu, dentro da cozinha experimental, eu passo a prática. Então, eu consigo mostrar ali dentro daquela cozinha que é possível ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação equilibrada, com preparos fáceis. Porque hoje em dia todo mundo trabalha
É isso, eu ia até comentar com você essa questão da alimentação. As pessoas têm essa certa dificuldade, né, em dizer, eu trabalho, mas como que eu vou fazer? Então, a pessoa chega até você. É, exatamente. E a palavra-chave, o que você precisa ter é planejamento. Sim. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas comem errado porque elas acham mais fácil ir num fast food, pegar um sanduíche, passar num drive-thru, pegar e ir embora. Se você tem um planejamento, você tem um pouquinho mais de trabalho? Tem. Mas você planeja a sua semana, planeja o seu dia. Para quem sai de casa de manhã, trabalha o dia todo, volta só no fim do dia, imagina se essa pessoa sai só com a bolsa e mais nada. Aí ele vai comer qualquer coisa na rua, aí na hora do lanche ele não vai ter uma fruta, não vai ter nada saudável. Para comer, vai comer qualquer coisa, ou vai chegar em casa varado de fome. E aí sai comendo tudo que vê pela frente. E assim, eu acho que o grande medo das pessoas é achar que, olha, não vou comer bem ou não vai ser gostoso. Existe esse cardápio. E porque eu acho assim, as pessoas sentem esse medo de falar, eu quero lanche. Acha mais fácil e acha que não vai ser gostoso. E é isso que na cozinha prática, ali dentro, a gente consegue tirar esse mito. Porque é muito simples você fazer uma comida saudável, uma comida fresquinha. É fácil e é gostoso. E a gente tira, porque aí, como é que funciona o curso? Eu dou o curso, dura em média de 6, 7, umas 2 horas e meia de curso. E depois, todos os pratos que eu preparo em média de 5, quando eu estou inspirada, 6 pratos. E no final, todo mundo prova aquilo que a gente fez, aquilo que eu fiz. E enquanto eu vou fazendo, Bruna, eu vou ensinando, por exemplo, o que ela pode substituir. Então, às vezes, ela não gosta de atum, por exemplo. Estou colocando uma maneira bem prática. O atum. Então você pode fazer com frango desfiado. Melissa, mas eu acho o peito de frango seco. Então, a gente pode usar metade do peito de frango, metade da coxa de frango, sem a pele. Então, eu consigo mostrar essas trocas saudáveis. E que o paladar é sensacional, fica muito gostoso, de verdade. E usando temperos naturais. Então, isso tudo só tendo um planejamento. Você consegue ter uma alimentação super equilibrada e muito saudável. Esse é o grande desafio hoje das pessoas com essa vida corrida, com o cotidiano, essa questão de achar que não será gostoso. Sim, tem uma alimentação gostosa, saudável e nós que mudamos, né? Colocamos mais sal, mais açúcar e muda completamente o sabor. Como você lidar com isso quando tem um paciente que tem esse vício e vai até você e fala, olha, eu preciso mudar minha alimentação? A gente faz o equilíbrio, né? Porque assim, eu costumo dizer que eu não trabalho com proibição, Bruna. Porque se você falar pra mim assim, Melissa, você tá proibida de tomar essa água aqui. A única coisa que vai ficar na minha cabeça é que eu preciso tomar essa água, entendeu? Então, assim, não existe uma proibição. Dentro do meu consultório não existe essa proibição. Existe o quê? O equilíbrio. Então, eu vou falar para você, olha, Bruna, você pode tomar essa água, mas você não vai tomar ela toda. Você vai ter que dividir ela em várias vezes ao dia. Então, isso a gente consegue fazer o equilíbrio, tá? Lembrando que a gente pode comer de tudo. Sim. É só ter o equilíbrio. Hoje ainda disse essa frase, eu vi essa frase e eu achei sensacional, que fala que você pode comer de tudo, só não tudo. Porque é exatamente isso, né? Então, você pode comer de tudo. Só que você tem que ter o equilíbrio entre quantidade, frequência. E isso é importantíssimo. Melissa, não vai falar que você come doce. Eu amo doce. Conta pra gente, você come doce. Com esse corpo maravilhoso. Gente, eu tenho que contar aqui, por favor. Né? Come doce. Eu como doce. O meu marido fala, ele costuma dizer que eu como mais que ele. E, de fato, eu como mais que ele. Só que é o equilíbrio, gente. Então, não é uma coisa... Eu não vou comer doce todos os dias, aquela quantidade. Eu vou comer um dia... Por exemplo, agora. Vem Páscoa. Você não vai comer um chocolate? Você vai comer um chocolate. Só que você vai comer o chocolate inteiro de uma vez? Não vai. Então, a gente vai fazendo porções pequenas. Então, é o planejamento. Sim, a pessoa aprender a comer em porções e ser feliz. Porque eu acho que quando você vai
vai trabalhando, a pessoa vai... Então, o alimento, ele tem muito esse lado emocional, né? Tanto que tem gente que fica triste, come, quem fica ansioso, come, quem está feliz, come. Então, a alimentação está sempre ligada aos sentimentos, não tem jeito. E isso tem que ser prazeroso. Então, a gente tem que criar memórias, a gente tem que ter memórias boas relacionadas à alimentação. Então, você não pode colocar a alimentação como um problema na sua vida. Ela é a solução. Quando a gente fala que a gente cresce ouvindo, a gente é aquilo que a gente come, é exatamente isso. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. Para quê? Para que a gente tenha, a gente associe a alimentação com aconchego, com alegria. Então, você se reúne com a família, o que você faz? Você come. Você recebe uma visita em casa, o que você faz? Você oferece alguma coisa para essa pessoa comer. Então, a gente tem que ter esse planejamento, ter esse equilíbrio. Então, não pode existir aquela neurose, eu não posso comer, eu vou engordar. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. E aí, a gente chega a um resultado feliz, e eu percebo assim, você faz toda essa dieta para essa pessoa que te procura, e ainda você trabalha o emocional, você está ali acolhendo essa pessoa, você acaba sendo psicóloga também. Né? Porque você está ali explicando e ajudando, e aí vem a autoestima, e a pessoa muda. E aí, e aí você fala, você também trata seus pacientes assim, alimentação, e aí vem a parte do exercício físico. Eu costumo dizer que um não anda sem o outro, né? Então, alimentação saudável, você dá um passo para frente. Se você não faz atividade física, você dá 2 para trás. Atividade física você pratica, você dá um passo para frente. Você não controla a alimentação, você dá 2 para trás. Então, um não anda sem o outro. Hoje eu ainda ouvi essa pergunta, mas sempre tem que ter atividade física junto? Sim, sempre tem que ter. Porque além da saúde, né, que todos os benefícios que a atividade física traz para a gente, tem essa parte do equilíbrio, de que come, gasta. E assim vai a vida. Entendeu? Verdade, então a gente tem que ter equilíbrio. Então são as duas coisas juntas, Bruna. Nunca só um ou outro. Claro que você não vai ser a neurótica da dieta e nem a neurótica da atividade física. Dieta é uma outra palavra que eu não uso. Porque quando você fala dieta, você já entende como proibição. Entendeu? Então, aqui está o seu modelo. O que é isso, Melissa? É o que você vai seguir no seu dia a dia. Porque se eu falar, olha, Bruna, aqui isso é dieta, você vai pensar, nossa, eu estou de dieta. Nossa, mas que vontade de comer tal coisa. Ai, que vontade... Não. Então, você está aprendendo a comer. A gente fala que é uma reeducação alimentar, mas, na verdade, é uma educação. Porque a gente está aprendendo. Quem nunca foi a um nutricionista, quem nunca fez esse acompanhamento, ele está se educando. Então, quando você percebe que é, sim, possível ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, sem neurose, sem esses mitos. Hoje o que atrapalha muito nós profissionais da nutrição é a internet. Porque na internet todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é médico, todo mundo é nutricionista, todo mundo é educador físico. Então você tá ali, a pessoa que é leiga, ela não sabe. Aí uma influencer fala que outro dia outra comendo pepino com gelatina porque ela estava querendo matar a vontade de doce. Não, gente, peraí, você está com vontade de comer um doce? Vamos pegar uma bananinha, pôr um pouquinho de canela, pôr no micro-ondas. O açúcar da fruta, ele fica tão acentuado que aquilo é um doce, é uma sobremesa. Sacia. Então, a gente tem que aprender a fazer essas substituições, aprender a comer e ter o prazer no que comer. Você acha que é prazeroso você pegar um pepino e jogar a gelatina e comer? Não é. É muito importante também falar para essas pessoas que estão assistindo que não vá na internet procurar, que busque o profissional da área. Porque como é muito ruim. Hoje em dia, o Google, a gente já entra lá rápido, tudo que você quer, e na verdade, muitas vezes não é aquilo. E estando com um profissional adequado, alimentação correta. Bruna, que existe a individualidade, né? Então, o que serve para você não serve para mim. Então, não adianta eu pegar uma receita pronta da internet e querer seguir e achar que vai funcionar para mim como funcionou para você. Então, a gente faz esse cálculo, é tudo individualizado. Você estuda todo o paciente. Estuda todo o paciente. Já tem o fator emocional, aí tem o fator metabólico, aí esse paciente tem alguma doença associada, você tem que trabalhar isso. Aí existem alguns alimentos que ele não pode comer. Então, tem a individualidade.
Por isso que a internet, ela é maravilhosa, mas ela atrapalha em alguns momentos. E isso é um pontinho bem delicado. Sim, então, gente, muito importante, busque profissionais que vão realmente auxiliar e ajudar e fazer o correto. Cada caso é um caso. Exatamente. Essa frasezinha cabe muito aqui. E olha, quero falar de família agora. Essa mulher que trabalha, incrível, que está ali cuidando, você já tem cuidado com as pessoas e o cuidado com a família. Como que é essa, né, você coloca o seu trabalho, aí tem a família, como que é hoje a Melissa? E hoje a Melissa, como é que eu posso explicar hoje a Melissa, família? Eu sou apaixonada, né, pela minha família, eu sou apaixonada em estar junto, então eu sou casada, tenho o Pedro de 24 anos, tem a Maria Fernanda de 19, tem o João Gabriel que já vai fazer 16 agora em abril. Então, eu falo que a gente tem que aproveitar enquanto pode, enquanto eles querem. O Pedro já está formado, a Maria Fernanda já está na faculdade, o João Gabriel já está no 2º ano. Então, daqui a pouco já é o João Gabriel que está fazendo faculdade. Então, eu sou aquela mãe que eu acordo, eu vou lá, dou beijo do bom dia, eu vou deitar, eu vou lá, dou beijo do boa noite, e às vezes, aí a Maria Fernanda que agora sai, eu falo, a hora que chegar vai lá, me dá boa noite. Então, eu tenho, eles me chamam de polícia, inclusive, mas eu sou, a Maria Fernanda fala que eu sou uma mãe diferente, que eu pego muito no pé, mas eu não acho ruim, não, eu acho isso ótimo. Você tem aquele cuidado, não cresce nunca para você? Não cresce, né? Eu acho que não, né? Eu acho que filha não cresce nunca. Não. E algum deles tem essa vocação para a área da... A Maria Fernanda está fazendo medicina. Pedro formado em Direito, a Maria Fernanda está fazendo medicina, o João Gabriel ainda não sei, mas ele... Está se decidindo. Mas eu acho que ele não vai para a área da saúde, não. Então, mas tá bom. Já estão todos grandinhos, já. Eu falei assim, gente, eu quero saber quantos filhos tem essa mulher, porque ela chegou aqui linda, com esse corpão. E fala pra mim essa questão do esporte com você mesma, né? Você falou assim que você pratica, né? Eu faço musculação há muitos anos, né? Então eu comecei já faz muito tempo e nunca mais parei. Só parei no período do acidente que eu tive, que eu fiquei um tempo sem poder fazer atividade física. Acho que foram 11 meses, mas só também. E faço 3 vezes na semana musculação. Agora eu estou num treino mais puxadinho. E 2 vezes na semana eu faço yoga. E você tocou no assunto do acidente. Conta pra gente, como que foi esse momento? O momento do acidente. Explodiu, né, o forno, tinha um vazamento na tubulação que a gente não sabia. Explodiu, veio uma bola de fogo em mim, eu queimei 50% do corpo. Fui para o hospital, fiquei 29 dias na UTI. Nesse período eu tive várias complicações, então eu falo que Deus me chamou em alguns momentos e falou, não, fica aí. E eu lembro que você falou de família, eu lembro que eu pensava assim, porque eu fiquei em coma, eu acho que 3 dias, 4 dias, uma coisa assim. E eu lembro quando eu cheguei no hospital, né, e eu lembro que eu implorei para tirar aquela dor, e acordei, acho que 3 dias depois na UTI, 3 horas da manhã, sem saber onde eu estava. E aí, dali em diante, eu só pensava, a dor era tão intensa, era uma dor assim, 24 horas por dia, era uma dor que não cessava com nada. E eu só pensava em os momentos que eu tinha delírios assim de dor e da própria medicação, eu só pensava, Deus, me deixa aqui para cuidar dos meus filhos. Era só isso que eu pensava, não pensava em mais nada. Deus, eu preciso ficar aqui para cuidar dos meus filhos. E Deus me deixou aqui estou eu cuidando dos meus filhos. Então foi um processo bem difícil, eu tive que reaprender a andar, porque eu fiquei deitar. Olha, você queimar 50% do seu corpo, às vezes eu falo que, quando eu peguei fogo, as pessoas dão risada. Sim. E de fato, hoje eu falo isso, quando eu peguei fogo, porque de fato eu peguei fogo. E aí eu fiquei com várias cicatrizes, né? Aí, quando passou o processo de recuperação no hospital, veio o processo de aceitação. Sim. Eu sempre fui muito vaidosa. E a parte que mais queimou foram as pernas, né? Então, a minha perna só não queimou onde eu estava com um short jeans. E aí, eu me olhei no espelho. Mentira.
A primeira vez que eu vi minhas pernas foi no 30º dia, que eu tive alta com 29 dias, e eu fazia o curativo todos os dias no hospital, né? Então, eu fazia sedada, eu não me via, porque eu estava toda enfaixada. Aí, no 30º dia, eu em casa fui tomar banho. Eu lembro que as enfermeiras falaram assim, dona Melissa, a senhora pode olhar agora. E eu não queria olhar, porque eu sabia que... Quando eu olhei para minha perna, era só, eu falo que era curioso, porque a queimadura engoliu toda a minha massa magra. Aí, uma outra parte sobre atividade física. Eu falo que se eu não tivesse a composição corporal que eu tinha na época, eu teria morrido. Porque o processo inflamatório foi muito grande. A queimadura, ela exige demais, né? Então, minha proteína baixou demais, enfim. Então, ficou só curioso. Então, foi de extrema importância você estar naquele momento bem com você, na parte física. Na composição corporal, né, que a gente fala. Então, eu tinha uma quantidade boa de massa muscular. Sim. Então, isso foi consumido. Eu falo que eu cheguei em casa com 2 buracos em cada coxa, assim, que comeu mesmo, eu falo. É impressionante. Às vezes, o Ricardo que fala que ele se sente mal quando ele me ouve falar disso. Mas, para mim, é tão natural, porque eu vejo a evolução depois disso. Na hora que eu olhei, me deu náusea, assim. Eu olhei e falei, e eu não conseguia mais olhar. Só que aí passou. Tá bom, tem que aceitar, tem que aceitar. Aí eu falava, nossa, minha perna, pelo menos Deus, eu tenho perna, obrigada. Era só isso que eu pensava. Você olhou a parte boa daquela situação. Sim, minha mãe fala que eu tenho mania de tapar o sol com a peneira, em todas as situações. Mas eu costumo olhar o lado positivo de tudo. Então, assim, eu ter pegado fogo, queimado 50% do meu corpo, ter quase morrido algumas vezes. Eu lembro que os médicos falavam assim, vai ter que entubar, olha, Ricardo, vai ter que entubar. De repente eu surgia com uma piada. Aí eu fazia alguma gracinha, aí passava. Aí daqui a pouco, vai ter que entubar, vai ter que... Eu, de novo, ressurgia das cinzas, eu falo. Então, não era a minha hora. Então, se Deus me deixou aqui, se Ele permitiu que eu ficasse aqui, eu ia ficar me lamentando por conta de cicatriz. Então, tá. Vamos lá. Ficaram as cicatrizes. Vou falar para você que foi fácil? Não foi fácil, era um dia de cada vez. Então, depois eu tive que usar malha, foi um processo. Quando passou para o tratamento estético, tratamento esse que eu faço até hoje, cada evolução eu comemorava, sabe? É uma coisa assim. E hoje eu uso biquíni, hoje eu uso saia, eu uso short. Isso não me incomoda. As pessoas se incomodam porque, assim, eu acho que pela curiosidade. Sim. Quem não sabe da história, não me incomoda. Você põe um biquíni e você fica... A primeira vez, quando o cirurgião plástico, o Dr. Pedro Esmanioto, que fez o enxerto no meu pé, que eu precisei fazer o enxerto, um ano depois, ele falou assim para mim, agora você precisa tomar sol, porque eu não podia tomar sol. Aí o Ricardo ainda falou assim, Pedro, melhor você não dizer essa frase para ela, porque ela não sabe brincar de tomar sol. Porque eu gosto muito de tomar sol. Ele falou, não, mas eu preciso que ela tome sol para ver aonde a gente ainda vai continuar com esse tratamento. E a gente foi tomar sol. Viajamos. E eu lembro que eu estava deitada na espreguiçadeira, já era fim de tarde, e eu estava com a perna cruzada, assim, deitada, olhando o pôr do sol, e tinha uma mulher na espreguiçadeira ao lado, e ela não parava de olhar para o meu pé. E eu não estava entendendo o que ela estava me olhando. Falei pro Ricardo, mas essa mulher está me olhando. Aí ele falou, o que será? E aí que eu olhei para ela e vi a direção que ela estava olhando. Ela estava olhando fixamente para o meu pé. Aí que eu lembrei que eu tinha um enxerto no meu pé, entendeu? Então, você tá tão bem com aí que eu lembrei que o tom da pele do enxerto é muito mais escura que a minha pele. E isso chamou a atenção dela. E isso não me incomodou, eu só descruzei a perna e deixei mais fácil para que ela pudesse ver. Então, assim, se a curiosidade dela era ver aquilo, eu facilitei para ela. Então, sim, até no processo que, quando eu apareci, que eu mostrei as cicatrizes, que existem, tem até matéria com foto, são fotos impactantes, são fotos, assim, assustadoras. Você fala, nossa, ela ficou assim. Fiquei. E quando eu passei a mostrar isso, as pessoas ficavam olhando. Aí, quando elas olhavam muito, eu esticava o braço e esticava para ela ver. Pode ver, não me incomoda. Ou eu colocava o pé, porque antes do enxerto ficou uma coisa muito feia. Porque fez uma hipertrofia, sapato nenhum entrava ali, ficou um negócio horroroso. E quanto tempo depois você teve que fazer isso? Um ano. Exatamente um ano depois, no dia 28 de março de 2021, eu estava no centro cirúrgico para fazer o enxerto.
Então, eu aprendi a lidar com isso. E eu não julgo as pessoas. Porque as pessoas a gente tem curiosidade. Às vezes a pessoa está olhando, não é falar, nossa, credo. Tipo assim, nossa, o que será que aconteceu com essa mulher? Tem aquela curiosidade. Então eu ando bem. Isso para mim não me incomoda. E a família, quando aconteceu tudo isso, seu esposo, os filhos, como que foi esse acolhimento que você recebeu? Porque, imagina, você ficou internada muitos dias, né? Esse susto, quando aconteceu, você estava sozinha? Quem estava com você? Não, a gente estava, era um sábado, fim do dia, já era à noite, a gente estava fazendo esfirra, minha sogra libanesa, e a gente fazendo esfirra na bancada, estava minha sogra ao meu lado, o braço encostado ao meu e a gente fazendo. E o Ricardo que pegava as esfirras e colocava no forno, tirava do forno. Estava sentado o meu sogro, a minha mãe, uma prima minha, a minha filha estava na minha frente. Todo mundo ali. A gente era um sábado. Juntos. Uma alegria, todo mundo fazendo esfirra. Minha sogra me ensinando a fazer a esfirra. E tudo, de repente, aquele cenário. Por isso que eu falo que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, aquele cenário de alegria, de repente, virou um cenário de horror. Foi um terror. Eu estava pegando fogo. De fato, pegando fogo. Então, eu batia a mão, caía a pele, assim. Então, eu comecei a apagar na frente. O Ricardo me puxou, porque a hora que explodiu, eu tampei o rosto. Ah, sim. Aí o Ricardo me puxou, que eu não estava vendo nada. E aí, ele começou a apagar. Eu apaguei na frente, minha mãe apagando atrás. Aí, eu fui pro banheiro. Aí, a minha filha, na época, tinha 15 anos. Ela pegou e falou assim, mamãe, deita aqui. Eu lembro que ela falou, eu entrei na banheira, aí ela descia, pegava gelo, e jogava dentro da banheira, descia, pegava gelo. Aí ela falou assim pra mim, mamãe, respira fundo, conta até 3, aí você solta. Que ela, quando ficava ansiosa, eu falava, filha, puxa a respiração pelo nariz, conta até 3 e solta pela boca. E ela fez isso lá na hora. Então, foi tudo muito... Não houve um desespero. Enquanto isso, o Ricardo já ligou para o hospital, já ligou para cirurgião plástico, especialista em queimadura, para tratar a queimadura, porque ele viu a gravidade. Sim. E eu sabia que era grave. Eu tinha noção, eu não sabia o quão grave seria, quanto tempo ficaria no hospital, mas eu sabia que eu... Naquele tempo, sua filha ali... Aí eu lembro que eu vi uma máscara de cabelo, assim, um condicionador, e o meu cabelo queimou, né, todinho, sobrancelhas, cílios. Aí eu lembro que eu vi, aí eu falei pra minha prima, eu falei, Michele, pega aquele condicionador ali. Aí minha mãe olhou pra mim, eu falei, passa no meu cabelo e passa a escova. Que eu falei, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no hospital. Naquele momento ali. Entendeu? Eu falei, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no hospital. Então, eu falei, penteia e tal, e assim foi tudo muito tranquilo. Entre aspas, tá? Não houve um desespero, uma gritaria. Houve uma serenidade. Foi contido aquele momento. Foi. Eu me lembro que a única hora que eu gritei foi quando eu vi o Dr. Fábio Feltrin, que é o anestesista, que eu gritei e ele já no pronto-socorro, e eu grudei nele e falei, tira essa dor de mim, pelo amor de Deus. Foi o único grito que eu dei, a hora que eu chamei por ele. E só. Aí que eu acordei depois. Aí quando eu cheguei em casa... da alta, minha casa estava cheia de flores, cheia de balão, minha família me esperando. Então foi um acolhimento, foi fundamental. E eu falo que a minha sorte, eu não sei se eu posso dizer que é sorte, mas foi bem na pandemia, né? Foi na primeira semana da pandemia que aconteceu o acidente. Então quando eu voltei para casa, o mundo estava parado. Tudo tinha parado. Não só a Melissa estava queimada dentro de casa. Estava todo mundo dentro de casa. Então, eu acho que foi mais tranquilo. Aí, nesse período, eu mudei jardim, eu revesti não sei o que na parede, eu fiz tudo que tinha que fazer, porque eu tinha que fazer alguma coisa. E aquilo coçava, aquilo ardia, aí eu fazia fisioterapia, o fisioterapeuta ia até minha casa. E aí, quando eu via, tinha pedreiro, tinha gente pintando a casa. Eu fiquei assim, sabe? E o Ricardo só foi dando corda, certo? Você coitada, vai ficar louca a mulher. E aí, o forno que explodiu, mandei desativar. Antes de eu chegar em casa, já não existia mais a tubulação. Só que eu passava e olhava para aquele bendito forno. E ele era de pedra, né? Mármore, preto, assim. Aí eu falei, vou tirar. Aí o Ricardo falou, vai? Eu falei, vou. Daqui a pouco, menina, era poeira voando para tudo quanto é lado, porque eles foram cortar pedra, tirei a pedra. Deste canto, onde aconteceu o acidente, eu fiz um cantinho do café, que ficou a coisa mais linda,
que hoje é um lugar de aconchego. Eu nem lembro mais daquilo. Claro que existem alguns sons, existem que tem gatilhos, Sim. tá? Não vou mentir, que eu também não sou nenhuma Mulher Maravilha. Mas eu aprendi a lidar com isso. Então eu sempre fui de olhar o lado positivo das coisas. Mas depois desse acidente, eu passei a olhar só o lado positivo. Então existe aí essa Melissa antes e depois. Com Virou certeza. uma chave e Com você olhou o mundo de uma maneira diferente. Diferente. Hoje, como que você, depois de tudo isso, esse acontecimento num dia tão feliz, né, com a família, com o marido, com a sogra, como que você enxerga hoje? Então, eu enxergo a vida hoje assim, eu procuro eu sou geminiana. Então eu não sou tão tranquila assim, tá? Vamos deixar claro. Mas eu procuro não deixar que pequenas coisas me atinjam como me atingiam antes. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente... eu tenho uma aversão ao WhatsApp. É uma aversão que eu não sei explicar, que eu já tratei em terapia isso, mas não rolou, não deu certo. Então, as pessoas mandam mensagem para o Ricardo, pede para a Melissa olhar minha mensagem, e parece que isso é pessoal. As pessoas ficam bravas comigo, eu juro, ficam bravas comigo, mas não é pessoal, isso é meu. E antes, isso me incomodava quando as pessoas falavam, você não olha o WhatsApp, você não olha o WhatsApp, você não me responde, você me ignora. Eu falo, gente, não é pessoal, isso sou eu. Então hoje eu já aprendi a lidar de uma maneira mais tranquila com essas críticas, sabe? Sim. Então eu passei a olhar as pessoas e as situações com uma maneira mais tranquila. Sim. Tá? Então coisas que antes me deixavam alucinadas de raiva, hoje já não me deixam mais. Não sei se claro que vem a maturidade, claro que tem a yoga nesse tempinho aí também. Mas eu aprendi, eu mudei muito depois desse acidente. E tem aquele momento da Melissa que é o descontraído. Qual que é hoje? O que você faz? Que seria assim o seu hobby? Você fala assim, olha, eu e meu marido, hoje nós gostamos, fala algo pra gente assim diferente. A gente faz atividade física juntos, né? Que bacana, então é o momento de vocês. A gente faz assim, antes a gente fazia mais aos fins de semana, porque a gente gostava de correr. Hoje eu não tenho corrido por um probleminha na lombar, mas a gente procura fazer. Na verdade, a minha filha fala, vocês sabem fazer alguma coisa separados? Ai, que gracinha. Porque a gente tem isso, a gente faz tudo que dá, a gente faz junto. Entende? Então hoje, por exemplo, ele não está aqui comigo porque ele tinha uma outra agenda, mas é muito difícil a gente fazer coisas separadas. Depois da pandemia a gente ficou um pouco mais preguiçoso para sair, mas a gente costuma sair para jantar, a gente gosta de viajar, a gente gosta de chegar num restaurante, sentar no bar, tomar um drink, comer e beliscar alguma coisa, ir para casa de amigos, sair com os amigos, mas a gente faz mais coisas só nós dois do que com outras pessoas. Que bacana, vocês têm essa parceria. E que eu vejo que foi fundamental nessa sua trajetória. Foi, Bruna. Eu falo que se existe encontro de almas, a gente se encontrou. Porque nesses 29 dias que eu fiquei no hospital, o Ricardo não saiu de lá um minuto. Ele dormia lá, ele acordava lá. Ele ia em casa uma vez por dia para falar com as crianças, para falar que estava tudo bem. Quando na verdade não estava tudo bem, ele falava que estava tudo bem, o que ele ia fazer, né? Então, ele esteve comigo o tempo todo. Então, isso foi, assim, de extrema importância. E como mulher, eu não senti em momento algum uma repulsa, um olhar meio atravessado, não. Eu sentia um homem ao meu lado, me dando total apoio, me proporcionando a estrutura mais sólida possível, assim, em todos os sentidos. Então foi muito importante. Ainda é. A nossa conexão é muito forte. Então, ter passado, por isso eu falo que do acidente para cá, até o ano passado, a gente viveu muita coisa. Muita coisa. Teve o processo, teve o acidente, a recuperação, aquela coisa toda. Aí depois o meu padrasto ficou doente, aí faleceu. Aí depois o meu sogro ficou doente, aí faleceu. Então, tudo isso nesse período. Então, as coisas foram só... Eu falo que se não existisse Ricardo com Melissa ou Melissa com Ricardo, um dos dois já tinha caído. Vocês se fortaleceram em todos os momentos. Todos os momentos. E os filhos juntos, né? Porque
eu falo Pedro, meu filho, porque de fato é meu filho, mas o Pedro, ele é filho do primeiro casamento do Ricardo, e o João Gabriel e a Maria Fernanda são meus filhos do meu primeiro casamento. Então, hoje são 3 irmãos. Então, a conexão é impressionante. Eu falo que não poderia ser diferente. Quando eu falo conexão dos filhos, eles se tratam como irmãos. As nossas famílias, minha mãe e a mãe dele se dão super bem. Então, é tudo uma família só. É uma coisa impressionante. Eu fico até sem palavras, porque quando eu digo encontro de almas, é exatamente disso que eu estou falando. Ricardo e Melissa são os filhos, são as famílias, toda a estrutura. É uma extensão, vocês dois, e eles vêm com esse ficou com esse uma amor. Coisa só, é uma coisa impressionante. Então, não existe filho de um, filho de outro, não, existe a família, existem nossos filhos, existem nossas mães, nossas sogras, e assim... É que às vezes tem situações, falam, não, porque não é o filho. Não. Então vocês não, são realmente... É isso, não, esse exatamente. amor, essa ligação. Por isso, se eu chegar para o Ricardo, quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, Melissa, eu tenho 3 filhos. E assim, e não é uma coisa que a gente combinou, não, é uma coisa que aconteceu. Uma coisa que deu conexão, uma coisa que casou. Todo mundo se casou ali. Era para ser. Encontro de almas. Encontro de almas. É isso. E é bacana que eu quero que você fale para as mulheres que estão ouvindo, porque... Claro que tiveram algumas situações, de repente tem algum problema com cicatrizes, e você me contando a sua história, me contando como que você, falou, Melissa e Ricardo, como vocês lideram, como foi aquela situação em que você nunca se sentiu, olha, eu vou sentir vergonha, aquele olhar que você falou que não existiu, e que tem mulheres que têm isso, e que como eu vejo você, incrível, uma mulher que chegando, brilhando aqui no estúdio, gente, linda. Obrigada. E assim, tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, que muitas vezes não vem do marido, vem delas. Então, Bruna, eu tive a sorte, eu fui abençoada de ter um companheiro assim. Mas isso não é regra, a gente sabe disso, infelizmente. Então, em primeiro lugar, a mulher, ela não pode depender da aprovação de outra pessoa. Ela tem que ter a aprovação dela, única e exclusivamente dela. Então, se olhar no espelho e aceitar aquilo que a gente vê, porque cicatrizes, elas são ela é a nossa história, entendeu? Então, eu até ontem recebi, eu fico até arrepiada, que eu recebi uma mensagem de uma moça que ela viu uma entrevista minha ontem, dizendo sobre isso, sobre cicatrizes, sobre aceitação, e ela falou que ela tem lúpus e ela tem muitas marcas na perna e ela se sente insegura, e eu até postei essa mensagem porque mexeu muito comigo, porque quando eu decidi expor as minhas marcas, eu não decidi por mim, só por mim, eu decidi pelas mulheres, entendeu? Porque essa busca pela perfeição, essa perfeição toda não existe. A perfeição que tem que ter é a nossa aceitação. Então, para quem tem um problema de cicatriz ou qualquer coisa que seja que ela julgue que não está perfeito, é aceitar. É se olhar no espelho e se amar, não depender que outra pessoa faça isso por ela. Porque se ela não se enxergar como uma mulher incrível, como uma mulher bonita, ela não vai permitir que outra pessoa enxergue isso nela, entendeu? Então, se aceitar. Então, cicatrizes todas, seja ela qual for, são nossas marcas. Então, faz parte da sua história. Então, não tem como você pegar uma borracha e apagar uma parte da sua história. Eu faço um tratamento para melhorar essas cicatrizes? Eu faço, mas elas nunca vão sair. Sim. Eu faço para melhorar a textura, para melhorar o pigmento, mas elas nunca vão sair dali. Então, é importante que ela se aceite sem depender de outra pessoa. Então, para mim, eu tenho essa pessoa que me admira, que me elogia, mas eu tenho a mim, que olho no espelho e gosto do que eu vejo. Eu gosto do que eu vejo e falo, nossa, tá bonita a minha perna hoje, hein? Toda arregaçada na cicatriz. Mas eu falo, nossa, tá bonita, olha, essa roupa ficou legal. E não é aquela coisa de se achar, eu sou a... Não, é se gostar, é achar que tá bonita, achar que é bonita. Você merece se aceitar.
Então, eu acho que a mulherada precisa muito disso. A gente tem que parar de buscar a perfeição. Sim. Porque essa perfeição não existe. Existe a perfeição de Deus, que já nos fez. Então, agora cabe a gente aceitar o que somos e seguir a vida. Seguir a vida é andar para frente, é olhar para frente. E a gente não sabe o dia de amanhã. Quem diria que eu, num dia, tô lá feliz da vida, 3 segundos depois, num cenário de filme de terror. Sim. Né? Então tudo muda. Então vamos viver cada dia, viver o momento, curtir a família, curtir filhos, curtir tudo. Tudo que a vida proporciona pra gente de bom, a gente tem que curtir. E o que não é tão bom, a gente dá uma mexida e tenta fazer ficar melhor. Nunca vai ser 100% bom, mas a gente não pode fazer com que seja 100% ruim. Com certeza. Olha, isso é o mais importante, é ver o lado que você nunca viu o lado ruim. Você viu sempre o lado bom, você superou. E as mulheres hoje, assim, têm essa dificuldade muitas vezes, igual você falou, de aceitação, porque o mundo hoje, ele é muito cruel, eu falo muitas vezes, de falar, olha, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Tem que ser como nós somos. Aí que entra a internet, né, Bruna? Com essa perfeição que as pessoas vendem nas redes sociais. Eu vi um vídeo essa semana de uma moça dizendo, não tente ser como outra pessoa. Ela falou, eu tenho 2 lipos, eu tenho rinoplastia, eu tenho mega hair, eu tenho extensão de cílios, eu tenho preenchimento no labial. Então, às vezes a mulher olha aquela outra mulher naquela tela do celular ali, fala, nossa, como ela é linda, eu vou fazer isso. Não, aquela mulher é cheia de procedimentos, ou ela está com filtro. Ninguém é perfeito, gente. Então, vamos entender, vamos se olhar no espelho, vamos achar o bonito que a gente vê. E vamos tentar melhorar. Para isso existe a atividade física, existe a alimentação saudável, para isso que a gente tem que viver, por isso que a gente é o que a gente come, a gente tem que ser saudável, a gente não pode romantizar obesidade, a gente não pode romantizar doença, mas a gente não pode buscar uma perfeição que não existe. Com certeza. Então, pessoal, olha, incrível, eu tenho que respirar um pouco aqui, porque ela arrasa, você tem uma história de superação incrível. Você é uma mãezona, uma esposa maravilhosa, companheira, parceira, viu? E eu tô te admirando, te conhecendo essa história linda. E eu vou falar para você, muitas pessoas vão mudar hoje o estilo de vida. Estou na fila, quero dicas, porque a gente acha que, olha, sempre dá põe uma dificuldade, impõe essa dificuldade e temos que superar. Então você contando, explicando que não é difícil. Esse foi o meu objetivo quando eu comecei a expor isso tudo. O meu objetivo, o meu foco era ajudar outras mulheres. E eu consegui isso de uma maneira tão ampla, de gente me mandando mensagens, assim, de coisas, uma falando que queimou a perna quando foi fazer uma depilação a laser e nunca mais usou short, a outra que apanhava do marido e quando ela viu a minha história, ela viu que ela não precisava mais viver aquilo. Então são várias histórias, assim, Bruna, se eu parar para falar, são coisas assim que por várias vezes eu tive que me policiar para não me emocionar demais com aquilo, porque eu já queria pegar aquela pessoa e pôr no meu colo. Então, mas eu estava conseguindo e ainda consigo levar isso, entendeu? Essa parte positiva do que me aconteceu, porque ficaram marcas, eu aprendi a lidar com elas e eu quero que outras pessoas aprendam que é possível isso. Você conta a sua história e com isso as pessoas, elas vêm, te procuram e mudam o estilo de vida completamente. E às vezes ela acaba enxergando que o que ela acha um problema grande não é tão grande assim, né? Que ela pode fazer com que isso seja menor. E eu tenho conseguido fazer isso. Isso para mim é uma vitória, viu? Melissa, conta pra mim, quem quiser seguir você para saber tudo e acompanhar o seu dia a dia, suas dicas, tem uma rede social? Tem o Instagram, que é @melissayashi.nutri, inclusive lá tem o linkzinho que você pode clicar e vai direto para a secretária, para quem tiver interesse de marcar uma consulta comigo. E é isso. E tem mais também que eu quero saber, e está todo mundo querendo saber, sobre a questão dos cursos na cozinha experimental. É só para os beneficiários da CACEMES ou também é aberto ao público? Como que funciona hoje? Então, existe uma agenda, né, que a gente segue com os temas. Então, cada mês é um tema.
E dentro disso é aberto ao público. Tá? Então, se você tiver interesse, não é beneficiária, você pode fazer a inscrição, você paga uma taxa, uma pequena taxa, e quem é beneficiário só faz a inscrição e não precisa pagar nenhuma taxa. Mas hoje ele já é aberto para o público. Ele já é aberto. Então, gente, não vai ser só o pessoal da KCMs que vai ter o privilégio, tá? Todos podem. Hoje vamos colocar o telefone para você que está interessado, para entrar em contato e poder participar também, né? Gente, foi o maior prazer, uma honra entrevistar você, adorei sua história. Vou mudar a minha vida. Se precisar de ajuda, estou aqui. Muitas pessoas irão, neste momento, né, mudar a alimentação, vida saudável, que é o que conta, como você falou. Por isso, você passou por essa situação melhor, foi diferente. Com certeza, a alimentação é tudo. Com certeza. E vamos finalizar agora, Conexões em Pauta. E foi maravilhoso com ela, Melissa, linda, adorei. Linda e loira te conhecer, muito obrigada. Obrigada, querida. E não esqueçam, hein, de curtir, compartilhar, assistir os outros episódios. Vai lá, vai curtindo que vai ter muita coisa boa.